Escute só a pergunta do Denis. Meus relacionamentos afetivos não dão certo. Como saber se há algo de errado comigo? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a este programa Doutora Beth Esclarece e eu fico muito grata pela sua presença e audiência hoje. E aliás, você já fez o teste para saber se sofre mesmo de dependência emocional? Veja o link na descrição do vídeo. A pergunta do Denis me fez pensar em várias questões, que aí eu resolvi trazer aqui para você. Um relacionamento, ele é composto por vários elementos importantes. Muitas vezes, quando o relacionamento não dá certo, a pessoa pensa em alguma coisa da sua personalidade. Ela toma muito como pessoal a questão e toma para ela, enquanto ser. Meus relacionamentos não dão certo, então eu acho que eu sou uma pessoa horrível. Não estou dizendo que o Denis pensou isso, mas muita gente fala isso para mim em consultório, por isso até mesmo que eu estou me lembrando agora. Então vamos falar desses elementos, porque as pessoas tendem a olhar os relacionamentos afetivos de uma maneira um pouco simplista, parece que é uma coisa muito fácil. Elas têm a impressão de que para outras pessoas é muito fácil. Gente, relacionamento afetivo não é fácil para ninguém. Talvez uma exceção da exceção da exceção considere muito fácil. Mas, de um modo geral, o relacionamento afetivo é uma construção. Dá trabalho fazer um relacionamento afetivo. E demanda várias competências. Então, vamos falar aí desses elementos. O primeiro elemento importante é o sentimento, o afeto e a atração física. Então, a pergunta é, existe uma conexão entre essas pessoas que seja realmente boa, forte? Então, isso é muito importante nos relacionamentos afetivos. Mas muitas pessoas pensam que é só isso que importa, e claro que não é. Segundo elemento, afinidades. Existe uma afinidade entre ideias, valores, estilo de vida, até mesmo valores espirituais, valores morais, maneira de ver a vida, até ideias políticas. Essas afinidades facilitam. Já não é de hoje que se sabe que semelhanças dentro de um relacionamento facilitam o relacionamento. Muita gente ainda fala aquela frase de os opostos se atraem. Gente, para filme, ok, tá? Para a vida prática, o que dá mais consistência numa relação são as semelhanças. Existe afinidade suficiente entre as pessoas? Esse é o segundo ponto. Terceiro elemento, como é a saúde mental de cada um dos parceiros? Algum deles tem algum transtorno mental? Quando eu falo transtorno mental, vai desde transtorno de personalidade, doenças mentais, por exemplo, bipolaridade, depressão, uma ansiedade grave, dependência química ou qualquer outro transtorno mental. Tudo isso complica muito o relacionamento. Como essa pessoa que tem esse transtorno mental reage às exigências da vida, ela consegue ter racionalidade? Além de ser preferível que não haja transtornos mentais, como é a capacidade que cada um dos parceiros tem de reagir às demandas, às exigências da vida, às frustrações. Está aí um ponto fundamental. Muitas pessoas conseguem lidar bem com a vida enquanto está tudo indo bem. Na hora que acontece um desemprego, uma doença na família, alguma coisa mais grave, a pessoa se desestrutura. Então, como é a maturidade para lidar com dificuldades, com frustrações na vida? Como é a racionalidade? Quantas pessoas conseguem pensar de maneira racional, ler a vida, enxergar a vida de maneira racional, escutar o que o outro diz de maneira racional, ou as pessoas tendem a distorcer? Se elas têm muitas distorções cognitivas, isso dificulta muito a relação. Então, como as pessoas, como cada um, harmoniza os seus desejos com os desejos do outro, as suas capacidades, as suas ambições, os seus objetivos de vida, as suas emoções, como tudo isso é harmonizado entre os dois da relação. Ainda falando da saúde mental, como é a autoestima de cada um? Cada um se tem em boa autoestima ou lá embaixo. Isso faz toda a diferença. E quando a gente fala de boa autoestima, já estou colocando aqui dentro do mesmo pacote autoimagem e autoconfiança.
porque estão muito relacionados. Uma pessoa que tem autoestima lá embaixo, autoimagem péssima e autoconfiança muito ruim, dificilmente consegue conduzir bem um relacionamento afetivo. Um quarto elemento que é fundamental quando a gente pensa em relacionamentos afetivos é a competência para se relacionar. Então, estamos falando o quê? Por exemplo, de comunicação. Gente, comunicar-se é complexo. A chance que a gente tem de falar alguma coisa ou outro entender outra é real. Quanto as pessoas conseguem ter facilidade de se expressarem, discuta com o coração da outra pessoa, do parceiro. Além disso, em situações de estresse, situações um pouco mais complicadas, qual é a sua capacidade de ser assertivo, de defender os seus, já falei isso um monte de vezes, mas vou repetir, né? Defender os seus direitos de maneira clara, franca, objetiva, sem ofender o outro, sem desrespeitar o outro. Ainda falando de comunicação, como é a capacidade de resolver conflitos? Qual é a capacidade também de negociar? Então, quanto você está competente para negociar entre os desejos de um, de outro? E o quinto elemento é quão amadurecido você está nas outras áreas da vida. Sim, no relacionamento faz muita diferença quanto você já é autônomo e maduro na vida profissional, financeira, social, em relação à família, de modo geral, quanto você já está desligado emocionalmente. Isso não significa não amar a família, mas estar realmente liberto de laços de dependência emocional com os familiares. Então, respondendo aí finalmente a pergunta do Denis, provavelmente, Denis, não tem nada errado com você, essa palavra errado não cabe. Provavelmente o que precisa é alguns ajustes, é você observar dentro desses vários elementos o que está faltando desenvolver um pouco mais, o que está faltando colocar um pouco mais de atenção, porque a falta disso pode estar impactando negativamente nos seus relacionamentos. E se você tiver um transtorno mental da dependência emocional, é claro, precisa tratar isso com muito carinho, porque este transtorno destrói muitos relacionamentos afetivos. Espero então ter respondido a sua pergunta, e se você gostou desse vídeo, dê o seu like gentilmente para fazer o canal crescer, se inscreva se ainda não o fez, e não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações. Deixe lá os seus comentários, se isso te tocou de alguma maneira. Na medida do possível, eu respondo sim e leio a todos os comentários. Compartilhe esse vídeo com um monte de gente, porque eu sei que essa questão do Denis é bem comum por aí. E cuide muito bem dos seus relacionamentos afetivos. Beijo no coração, tchau, tchau.